Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje vamos continuar com aqueles nossos estudos que fazem bem ao nossa alma e o nosso espírito. Ainda trabalhando em cima daquele livro Quando Tudo Não é o Bastante, do Harold Kushner, um rabino judeu, que eu adoro todos os ensinamentos dele, ele é fantástico. Mas hoje ele vai falar um pouco para nós, ou nós vamos conversar um pouco sobre isso, de por que não tenho medo da morte. E eu já começo perguntando para você que está me ouvindo: você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Isso é uma coisa complicada para você encarar. Harold Kushner, ele começa a falar sobre que durante a vida dele como rabino, e os pastores e padres que me ouvem vão poder dizer isso da mesma forma, que passaram por muitos velórios, não é? Ele fala que as pessoas, principalmente as de uma idade parecida com alguém que faleceu, costumam ficar muito assustados e pensar muito sobre se aquela hora vai chegar para ele também naquele momento ou não vai demorar muito, e isso assusta um pouco, né? Mas o medo de morrer parece que ele acontece principalmente quando a nossa vida não foi plena. Quando nós temos uma vida plena, uma vida que foi cheia de integridade, de honestidade, de amor, isso faz com que nós estejamos prontos para essa situação quando ela chegar. Sabem, quando uma vez eu ouvi um homem dizer para mim, quando nós temos 20 anos de idade, a gente pensa que é imortal, a gente não pensa sobre a morte. Aos 30, a gente já começa a pensar um pouco, e aos 40 a gente diz assim, estou chegando na metade da minha vida. Porque com qualidade, você não vai muito além dos 80 anos. Você pode ter 90 anos, pode ter 100 anos, mas a qualidade de vida, ela foi muito diminuída, digamos assim. Então, para ter uma vida plena, com qualidade, com poder, viver de uma forma que você se doa plenamente às pessoas, normalmente vai até os 80 anos, não muito mais que isso. E quando a gente chega aos 50 anos, e eu já estou nessa situação, a gente começa a pensar, o que sobra para frente é menor do que o que já passou. Eu tenho menos tempo de vida. E aí Harold Kushner, ele faz até uma situação interessante em que ele relaciona a nossa vida como um vidro de café. Para ser mais relacionado à nossa realidade, eu vou chamar de um vidro de Nescafé. Imagina que você tem um vidro de Nescafé, ele está cheio. E você começa a tirar as colheres sem muito cuidado, podendo até se permitir desperdiçar um pouco daquilo que caia um pouco pelas bordas. Quando o Nescafé está chegando no final do vidro, você começa a pegar com muito cuidado. Cada pouquinho de grão é importante. Você vai até raspar aquele pedacinho que fica lá no canto para usar todo o Nescafé ou o café que você tem. Imagina que sua vida é assim. Às vezes a gente usa a nossa vida nos primeiros anos, nos primeiros 10, 20, 30 anos de vida, de uma forma muito solta, muito sem um compromisso com algo que nos dê mais felicidade. A Bíblia, ela fala que há mais sabedoria num velório do que numa festa, porque no velório você pensa sobre a brevidade da vida. E ele diz assim, quando nós não temos medo da morte é quando realmente estamos vivos. Essa frase é bastante impressionante. O viver, inclusive eu vou procurar aqui, eu anotei em algum lugar, um autor chamado Horace Kallen. Ele diz assim, precisamos morrer vivendo e não viver morrendo. Na hora que você prepara toda a sua vida para servir as pessoas, para viver com honestidade, integridade e amor, você tem uma chance muito grande de passar pela vida de uma forma plena e sentir que viveu de verdade. A grande verdade é que quando nós temos medo da morte, é porque a gente não sabe muito bem o que é que a gente fez com a nossa vida. E aí a gente fica imaginando como seria bom que eu tivesse mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. E aí você começa a pensar sobre o que você poderia ter feito para que você tivesse uma vida mais plena. Tem um político americano chamado Paul Tsongas. Ele teve um câncer linfático. Ele era um grande político e, na verdade, com uma pretensão muito grande de ser talvez presidente da República nos Estados Unidos. E ele desistiu disso quando ele descobriu esse câncer linfático.
Ele preferiu investir em coisas que para ele se tornassem muito mais interessantes, onde ele pudesse se doar mais, tanto para ajudar pessoas, sejam os filhos, sejam os amigos, sejam pupilos, né? Verdadeiros pessoas que estão como apóstolos dele, e poder, no contato com essas pessoas, viver uma vida mais plena e se doar mais. Sabe, meus amigos, quando você se doa, seja pela sua própria família, mas eu já me dou, eu trabalho bastante para que minha família tenha tudo o que ela precisa. Às vezes não é só isso, às vezes o tempo. Vocês sabem por que quando um casal se separa, homem e mulher se divorciam, a grande maioria das mulheres rapidamente consegue se sentir um pouco melhor do que os homens. E a grande razão disso, como dizia meu grande amigo André Pereira, um grande psiquiatra que hoje não trabalha mais, está aposentado, e ele falando sobre que enquanto as mulheres, lá na infância, quando nós somos crianças, enquanto as mulheres, elas trabalham a vida desde a infância, construindo relações, os homens as destroem. Então, nas brincadeiras das meninas, elas estão brincando com bonecas e dizendo: essa boneca é a esposa desse boneco, eles têm um filho que é esse. Eles constroem relacionamentos desde a infância. Os homens é de briga, né? Esse boneco vai brigar com esse, vai matar esse, e esse carro que vai destruir esse e tal, e explode o carro e tal. Por isso mesmo que normalmente você olha ao seu redor, que você vai ver que a grande maioria das pessoas que você conhece, os homens, num casal, eles costumam ser mais velhos, mais idosos, nem que seja poucos anos, do que as mulheres. Porque as mulheres muito mais cedo amadurecem. E esse amadurecimento só é compensado nos homens com um certo atraso. Então, quando a gente começa a ver essa sensação de que a gente precisa usar melhor a vida, é para que possamos, a partir do amadurecimento, nós podemos parar de perguntar o que a vida nos reserva. O que é que a vida, o que é que eu posso esperar da vida para o futuro? Mas a gente começa a perguntar o que é que eu estou fazendo da minha vida hoje, né? Então, se a gente só espera para o futuro, a gente não vive de uma forma plena. Eclesiastes capítulo 9, versículos de 7 a 9, eu vou ler para vocês. Diz assim, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a sua porção nesta vida e no seu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Então, o Eclesiastes, provavelmente era Salomão, que já estava com uma certa idade, ele percebe que chega num determinado ponto da vida que é como se ele tivesse completado a vida, ainda vivo. Ele teve tudo que ele podia ter, ele investiu e ele trabalhou e ele se doou tudo que ele podia doar. E ele diz, vai lá e vive, come teu pão com alegria, vive a vida com a mulher que amas. E aqui eu queria tocar nesse ponto de uma forma mais forte. Nós precisamos ter pessoas que nós possamos compartilhar a nossa vida, e não somente frações, somente momentos. Voltando para aquela questão dos homens e das mulheres, as mulheres, elas costumam compartilhar entre elas, entre amigas. Vocês já perceberam quando mulheres se encontram e elas têm assunto como se fosse para passar um século falando? Porque elas compartilham mais da vida dela com as amigas, elas têm amigas mais íntimas para falar, como numa sessão de terapia. Os homens não têm muito isso. Os homens podem ser até muito amigos do ponto de vista de se alguém quiser brigar com você, vai ter que brigar com nós dois e tal. Mas os homens não costumam se entregar a parte mais íntima deles uns para os outros. E por isso há uma tendência maior de que somente essas frações sejam entregues, somente uns pedaços da sua vida sejam entregues normalmente.
não é? Por isso, como eu estava falando agora há pouco sobre aquela questão de divórcio, por isso que as mulheres suportam muito melhor um divórcio do que os homens, né? Inclusive do ponto de vista financeiro, não sei se vocês sabem, mas 75% dos homens que divorciam costumam complicar a vida financeira deles e somente 25% das mulheres costumam complicá-la. Não estou aqui levantando se deve ou não deve divorciar, por favor, não me entendam mal. Eu estou falando como disse o Eclesiastes, goza a vida com a mulher que amas. Não é só a mulher, né? Você tem filhos? Goza a vida com os seus filhos, com as pessoas ao seu redor. Desfruta a vida, já que é um ponto de completação, perceba? Do que ele falou antes. Ele diz assim, pois já Deus se agrada das tuas obras, né? Vai, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, no final das contas, quando chega naquele ponto em que você amadureceu, você deixou de ser aquela criança que pensava só o que é que a vida me reserva para o futuro, e você passou a pensar o que é que eu posso fazer da minha vida hoje. E a gente percebe que a forma de se viver a vida, como disse Horace Kallen, ele disse morrer vivendo e não viver morrendo. Quando você está o tempo todo vivendo de uma forma depressiva, só imaginando coisas ruins, imaginando coisas que no futuro ainda não aconteceram, gerando depressão. Dizem que nós passamos 70% do nosso pensamento relacionado ao passado. Isso nos gera muito rancor, muita tristeza, porque você começa a ficar imaginando coisas que as pessoas fizeram contra você. Vamos parar com isso, a gente precisa aprender a perdoar todas as pessoas que nos fizeram mal, para que a gente não fique morrendo em vida, como Horace Kallen falou, mas que a gente possa viver de uma forma plena. E o futuro, que seria cerca de 20% do nosso tempo, nos gera muitas vezes ansiedade. Será que eu vou ter condições de fazer aquilo? Será que eu vou poder fazer isso e tal? E só 5% do nosso tempo a gente fica no presente. Nós precisamos aprender a focar mais no nosso presente. É o nosso presente que nos leva adiante. É o nosso presente que acontece. Na verdade, tem um autor oriental que ele acredita que passado e futuro eles não existem de verdade. O que existe é somente o presente. Porque quando o futuro acontecer, ele passará a ser presente. Então, se você pretende fazer um curso, quando você fizer aquele curso, ele se tornará o seu presente. O futuro, na verdade, é só um pensamento. E esse pensamento muitas vezes nos gera ansiedade. E o pensamento do passado nos gera tristeza e depressão. Eu quero dar um tempinho só, de um pouquinho de tempo, só para a gente falar sobre os nossos patrocinadores e eu já volto. É VaptVupt, tá bom? Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas. 99981-6640. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos dois patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los, a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com uma tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil.
Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia, em 80% dos casos. Então, a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você, de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço. Olá, meus amigos, estou de volta com a continuação do tema de hoje, que é se você tem medo de morte, né? Da morte. A senhora Portney é uma americana que dava entrada em hospital frequentemente depois que os filhos foram embora da casa dela. Ela tinha o chamado síndrome do ninho vazio. Isso pode acontecer com muitas famílias. Os filhos foram embora, os filhos foram viver a vida deles e você sentiu que a sua função deixou de existir. Muitas mães e muitos pais que estão me ouvindo, eles vão perceber que eles disciplinaram toda a vida deles para cuidar daqueles filhos. E quando os filhos vão embora, elas ficam sem ter o que fazer. Isso gera muitas vezes depressão. O que a gente precisa fazer é mais ou menos quando, por exemplo, o Harold Kushner ele fala disso, inclusive, que ele estava numa praia uma vez e ele viu crianças brincando e fazendo um castelo de areia, e um castelo estava lindo, maravilhoso, cheio de detalhes, portas, janelas e tudo mais, e de repente veio a água e destruiu tudo. E aí ele imaginou, aquelas crianças vão chorar. Não, elas deram as mãos, se levantaram e saíram correndo felizes da vida para fazer um castelo num outro lugar ou tomar um banho.
Na verdade, nada de verdade importa sobre castelos que venhamos a construir. O que importa de verdade é o entrelaçar de mãos. O que importa de verdade é você ter pessoas que você possa trocar informações e doar o seu tempo. A divisão do seu tempo com as outras pessoas é que lhe faz pleno. Então, veja a pessoa que está do seu lado, veja a sua família, aprenda a desfrutar desses momentos de uma forma maravilhosa. Quando se está perto de morrer, nunca se pensa, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter feito mais investimentos na bolsa de valores, eu deveria ter feito... Não. Normalmente é como naquele filme Clique, não sei se vocês já viram, de Adam Sandler, e ele fica como se ele tivesse um controle remoto que ele pudesse voltar no passado e fazer algumas mudanças. Quando ele quisesse, ele acelerava ou ele cortava determinadas coisas. Lógico que nós não podemos fazer isso, era um filme de ficção. Porém, ele percebeu que o que ele mais tinha perdido foi, ao acelerar para ficar rico, para isso ou para aquilo, ele tinha deixado de conquistar a pessoa que ele amava e a pessoa que o amava, não é? Então, as pessoas ao nosso redor, elas precisam ser mais... fazer parte de uma forma mais real das nossas vidas. E é da mesma forma no sentido oposto. Nós precisamos pedir para que essas pessoas permitam que nós também façamos parte da vida delas. Não em frações, não em segundos. Não é só aquela coisa do se está tudo bem, se não está tudo bem... vai ficar mais pronto e não tem um contato. Quando as pessoas elas querem se abrir muitas vezes, a grande maioria das pessoas se exime disso. São os amigos do Instagram, né? Aqueles amigos que estão à distância, como a gente já falou aqui em outros programas, é como o Roberto Carlos, que diz que quer ter 1 milhão de amigos, né? O livro The Seasons of a Man's Life, de Daniel Levinson, fala sobre o pupilo e mentor, sobre a necessidade que nós temos de muitas vezes treinar pessoas. O Talmud, ele fala sobre você ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. E tudo está relacionado a permitir que os seus conhecimentos e tudo que você tem possam passar adiante. De certa forma, esse podcast tem essa função, permitir que de alguma forma nós possamos ajudar alguém em relação ao futuro, né? Harold Kushner, ele tem uma ideia muito interessante. Ele fala sobre que algumas perturbações mentais e até o alcoolismo e o suicídio de muita gente parece ser fortalecido na sensação de dor que não passa. Nós estamos numa sociedade hoje que aprendeu a não suportar dor, mas a dor é necessária. Ela precisa haver dor para que venha depois a alegria. A vida, ela sempre ela é contrabalanceada. Vem a chuva para depois vir a luz do sol, não é? E na hora que nós podemos suportar essa dor, e essas dores elas podem ser suportadas quando nós estamos como aquelas crianças lá da praia que estavam de mãos entrelaçadas. E essa sensação de mãos entrelaçadas, essa sensação de poder dividir a vida de uma forma plena, é o que faz com que nós possamos estar nos sentindo felizes, plenos e, consequentemente, não ter medo da morte, né? A vida, ela nos fere, mas nós precisamos aprender a aceitar isso, porque logo depois disso vem alegrias. Então, se você está em casa hoje, você passou por alguma situação que foi conflitante na sua vida, se você passou por algo que foi extremamente estressante, se você tem se sentido depressivo, você não tem vontade de levantar da cama, saiba, cresça em si mesmo. Aprenda a desfrutar junto com os seus entes queridos. Aprenda a dividir tua vida com essas pessoas. E lembre-se, isso eu não poderia deixar de dizer, senão não seria eu, né? Tem também um Criador que está aí pronto a entrar em você, a te fazer ser mais feliz. E aí você vai poder ser pleno, você vai poder ser feliz e você vai poder se esquecer de todos esses sofrimentos, todas essas situações que vão ficar para trás, vão fazer parte do passado, que você não vai precisar ficar remoendo e vivendo um presente cheio de vida ao lado de pessoas que te amam e que você ama também.
Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Estamos chegando ao fim. A coisa que anda muito rápido, não é? E eu quero deixar um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.